Olá, caro catequizando, eu sou o catequista Ayrton e estou aqui hoje para a gente promover mais um encontro da nossa catequese. Quero cumprimentá-los, vocês, as mamães, os papais, que hoje nós vamos falar de Quaresma. E gostaria também, pelo fato de eu estar sozinho nessa sala, pedir licença para vocês para tirar essa máscara, para melhor me comunicar com vocês, porque assim fica bem melhor, tá certo? Então tá, o que nós temos hoje para falar para vocês é sobre a Quaresma. A Quaresma, ela é muito falada, ela é muito comentada, só que poucas pessoas sabem direito o significado da Quaresma. Então, as motivações da Quaresma, o que significam, né, o gesto de oração, do jejum e a esmola, quais são as motivações, né, e os benefícios, né, e também quem está, digamos assim, obrigado a cumprir com a Quaresma. Então, hoje nós vamos aqui esclarecer para vocês todas essas dúvidas. Então, no passado, os profetas já diziam para nós, né, sobre a Quaresma. O que é que Deus pedia para nós? Voltem para mim, rasgai os vossos corações. O Senhor vosso Deus é bom, é compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Então esse é o apelo, né, que se fazia já no passado, né, a nossa Igreja Católica, no sentido de conhecer a Quaresma. Então, em síntese, o que seria a Quaresma? A Quaresma seria um curto período de tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. Esse espaço é de 40 dias. São exercícios vivenciados através de gestos simples, tá certo? Mas de poderosa eficiência. E são baseados em 3, que é o jejum, é a oração e a esmola. Então a Quaresma ela é um exercício no qual a gente se prepara para a Páscoa do Senhor. E quem estaria obrigado, digamos assim, a vivenciar a Quaresma? Ora, toda pessoa, todo cristão batizado, né, toda a comunidade que assume essa aliança com Deus, estaríamos sujeitos à Quaresma. E ela é, por exemplo, a Páscoa, um imperativo cristão, né? E como vivenciamos esse momento de preparação quaresmal? Então, ela é uma época, a Quaresma, de conversão. E o que é a conversão? É a mudança de atitude por nossa parte. E ele coloca à disposição para bem celebrar a Páscoa. E essa conversão acontece, como eu já frisei para vocês, sobre essa tríade, que é a oração, o jejum e a esmola, né? A oração, ela nos coloca em primeiro lugar diante de nós mesmos, diante de Deus, né? É uma oração de escuta da palavra, da penitência, no sentido de reconhecer que nós somos pessoas frágeis, né? Somos pecadoras e todos nós estamos abertos à graça de Deus e de enxergar a nossa realidade. Ao mesmo tempo, essa oração é uma oração de pedido e também intercessão pelo nosso semelhante, né? É uma oração solidária que nos leva a tomar consciência e a nos comprometer com Deus e o seu projeto de vida. Através do quê? Através do nosso irmão, através da nossa irmã, através da nossa comunidade. Tá certo? Então essa oração, naturalmente, ela nos leva a um outro exercício quaresmal, que é o jejum. Então, gente, o jejum
ele é encarado como, assim, deixar de tomar alimentos, tá certo? Ou então diminuir a sua quantidade. Isso não tem nada a ver com educação alimentar. O jejum tem a ver com a necessidade do outro, do seu irmão, tá certo? Então, a gente se coloca no lugar do outro. A gente, com o jejum, sente na pele, tá certo? Sente na pele o que é que os outros sentem quando passam aquelas necessidades básicas, quando passam frio, quando passam fome, né? Então, ao jejuar, o cristão está fazendo a experiência, assim, de se colocar no lugar do outro, né? E de ter aquelas coisas básicas, que é a alimentação do dia a dia, né? Que as pessoas, grande parte delas, não tem. Então, com o jejum, a gente aprende a noção de solidariedade, né? O que está em jogo, na verdade, e que se trata de uma coisa espiritual, é a nossa preparação para a Páscoa, né? É uma questão de fé. É claro que com o jejum a gente não vai mudar o mundo, a gente não vai acabar com a fome no mundo. Mas com certeza isso vai abrir para a gente a nossa consciência de que a gente deve se preocupar com o nosso semelhante, deve se preocupar com o sofrimento dele, né? De um modo mais incisivo, né? Então, por esse tempo, nos coloca no meio, né? Próximo, esse exercício quaresmal, de outra etapa, que é uma coisa chamada esmola, né? Então, é assim, quando falamos em esmola, essa palavra, para nós, aqui ela tem um tom pejorativo, um tom pesado, um tom negativo, né? Isso na nossa cultura brasileira. Mas em linguagem bíblica, ela significa solidariedade, né? E solidariedade significa a nossa preocupação com o nosso irmão, com a nossa irmã, com as pessoas que mais precisam de nós. Então não se trata, por exemplo, de dar algo para alguém e dizer simplesmente assim, olha, se vire, né? Se vire para lá, o problema é seu. Não, não é isso. Dar esmola, ele tem um significado que é tratar-se da justiça, de fazer justiça, de ser solidário, tá certo? Com ações de verdade, né? É você ser fraterno, assumindo as dores do outro e também suas necessidades. Não é uma ação egoísta, individualista, não é nada disso. Se trata, sim, de um ato de conversão pessoal, de conversão coletiva, motivada e, mediante a Páscoa, o seu significado para nós cristãos é dar a vida pelo nosso irmão, pela nossa irmã, pelos mais pobres, os mais necessitados, despossuídos de poder, de cidadania. Um exemplo maior disso, o nosso Mestre Jesus. Então, a morte, a Páscoa é a passagem da morte para a vida. Do meu egoísmo, individualismo, da nossa miopia comunitária, né? Da nossa falta de profetismo para a vida. Uma vida partilhada, de luta pela qualidade de vida. Afinal de contas, não foi por isso que Jesus se entregou? Ele deu a sua vida para que todos tivessem vida. Então, para ajudar nesse exercício, a nossa igreja, aqui no Brasil, ela tem vivenciado isso ano após ano, dia após dia, em momentos orantes, chaves, além, claro, das missas e celebrações da palavra, né? A Via Sacra, os círculos bíblicos, a campanha da fraternidade que está aí todos os anos
com temas diferentes, né, que propõem como ferramenta pedagógica uma vivência desses 3 gestos, né, da quaresma: a oração, o jejum e a esmola. Muito bem, em síntese, meus caros catequizando, o que eu tinha para hoje, para vocês, sobre a quaresma é isso. Quero me despedir de vocês e desejar a todos um feliz final de semana, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.